Olá pessoal, muito boa tarde, Renato Salvadori aqui. Se você chegou aqui pela primeira vez, esse é o canal R Salvadori Oficial que fala sobre criptomoedas, segurança da informação e cibersegurança. Então, se você gostar do nosso conteúdo, quiser ter mais conteúdos como esse, que eu procuro ser rápido, prático, direto na veia, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seus comentários, compartilhar com empresários, com amigos, com amigas, aí para ajudar a tornar a internet e o ambiente da sua empresa mais seguro, beleza? No vídeo de hoje nós falaremos sobre, continuaremos falando, acho que deu um bom engajamento essa questão de vazamento de dados, né? Não só por conta da LGPD, eu sou encarregado de proteção de dados de várias empresas, inclusive de segmento de governo, também tenho formação CISO, sou da área de cibersegurança, sou certificado CISP, então aqui tem bastante conteúdo de segurança para você. E hoje a gente vai falar de um assunto importante que talvez você, principalmente você, aquele empresário, não conheça, que é DLP. Que se a gente estiver falando de vazamento de dados, tem que falar de DLP, beleza? E então, e para você que já segue nosso conteúdo, né, meu, muito obrigado. Não esqueci de sempre agradecer você que está sempre aqui com a gente, beleza? Então, vamos lá, sem rodeios, direto ao ponto, cara. Aqui eu procurei pegar aqui o ambiente da Proofpoint para a gente falar um pouquinho sobre DLP, tá? Então, cara, qual que é o cenário aqui, né? Por exemplo, ó, a gente sabe que hoje em dia, soluções de proteção a endpoint, né, os XDR, os EDRs e tal, eles têm bloqueio de pendrive. Ou você mesmo pode fazer isso via GPO, né, dentro do seu ambiente Microsoft, por exemplo. Então você bloqueou o pendrive. Mas teus usuários estão usando o Google Drive, Gmail, ChatGPT, Telegram, um monte de coisa, né? A gente já falou sobre Shadow IT e falou sobre Shadow AI, né? Então, o que adianta você bloquear o USB? Na verdade, sendo bem honesto, quem é que usa USB hoje em dia? Quem é que usa? Eu acho que as únicas pessoas que usam são as pessoas que montam uma cold wallet em USB. Fora isso, acho que ninguém mais usa USB, né? Então, Renato, como é que eu bloqueio isso? Aí que entra o DLP. O DLP, pessoal, é o acrônimo para Data Loss Prevention, então a prevenção contra a perda de dados, né? É uma solução simples que monitora, bloqueia ou alerta sobre tentativas de vazamento de dados. Ele pode rodar no endpoint, ou seja, na sua máquina ou nas máquinas da sua empresa. Ele pode rodar no e-mail, ele pode rodar na nuvem, se você tem dados hospedados na nuvem. Ele pode rodar na web. Na verdade, não é só uma ferramenta, né? Então, uma coisa que você tem que encarar não é um investimento numa ferramenta, mas numa estratégia de proteção de dados que tem que estar alinhada com a sua governança corporativa, com respeito à segurança e com respeito à privacidade de dados, né? Então, olha que texto interessante aqui, ó, da própria Proofpoint, ó. Dados não se perdem sozinhos, é óbvio, o dado não sai da sua empresa caminhando, né? Pessoas perdem dados, pessoas vazam dados, de forma intencional ou não, aí que está o grande ponto, né? Então, ó, usuários descuidados usam dados indevidamente. Usuários maliciosos vão embora e levam seus dados, então pode ser de forma intencional ou não. E contas de usuários comprometidas são sequestradas para roubar dados, né? As soluções tradicionais de proteção de dados, além de serem isoladas entre si e limitadas apenas em um canal, então como eu falei, nuvem, endpoint, etc e tal, não também não aproveitam dados comportamentais, que isso é interessante, do usuário e não compreende intenções. A segurança da informação é um problema relacionado, portanto, a pessoas, né? Então, essa é a abordagem da Proofpoint. Inclusive, ela traz fatores aqui, ó. 85% das organizações sofreram um ou mais incidentes de perda de dados em 2023. 50% dos adultos economicamente ativos que mudaram de emprego nos últimos 2 anos admitiram ter levado consigo dados da sua empresa. Me conta, você é dono de corretora de imóveis, você é dono de corretora de negócios, né? Você é dono de um escritório de contabilidade, de um escritório de advocacia, de um escritório de uma clínica, de uma agência de viagens.
Quem garante que o seu funcionário, quando for embora, não levou sua base de clientes? Uma corretora de imóveis, acho que eu falei, né? Falei. 62% das organizações não tem um programa de prevenção de perda de dados. E aí o que acontece? Então tá muito além da questão de crime ali, de invasão, de roubo, de prejuízo. Pô, cara, você tá perdendo cliente, ó. Portanto, defender os dados e mitigar o risco interno com uma abordagem centrada em pessoas, adaptável e multicanal. A proteção de informações centrada em pessoas, aí está fazendo um pouco de jabá da Proofpoint, inclusive nós trabalhamos com Proofpoint, tá? Proporciona gerenciamento de risco interno e prevenção de perda de dados proativos em todos os canais modernos nos quais as pessoas trabalham, e-mail, endpoint, nuvem, navegador, tá vendo? Então, porque muitas vezes você encontra muitos fabricantes, eu atuo no endpoint, que é a máquina, a maquineta lá da pessoa, do desktop, ou o celular. O meu DLP é para nuvem, né? Chama de CASB, né? É um outro assunto que, se vocês comentarem bastante aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre CASB. O meu é do e-mail, tal, né? Então, não, né? Então, construída sobre uma plataforma centrada em pessoas, unificada, nossas soluções de DLP e risco interno são alimentadas por vários modelos orientados por inteligência artificial para analisar o comportamento dos usuários, identificar dados confidenciais e incorporar o contexto das ameaças para avaliar o risco e adaptar automaticamente a visibilidade das suas proteções, né? Então, então, são várias situações aqui. Então, por exemplo, evite e-mail mal direcionado ou enviado para contas de e-mail não autorizadas. A inteligência artificial comportamental evita perdas de dados acidentais ou intencionais. Então, acidental ou intencional. E aí tem vários exemplos que eu posso citar para vocês. Então, por exemplo, funcionário que envia a lista de clientes pelo e-mail pessoal. Já aconteceu isso ou não na sua empresa? RH que salva laudo médico na pasta do Google Drive. Estagiário que cola contrato no ChatGPT. Colaborador que faz backup de planilha de vendas no Dropbox pessoal. Cara, eu tenho certeza que isso está acontecendo na sua empresa. Eu tenho certeza que isso está acontecendo na sua empresa. Então, o risco aqui não é só pendrive, pessoal. Então eu falei de e-mail, né? Envio externo de dados sensíveis, por exemplo, né? Planilha de salário enviada por Gmail. Navegador, upload em Google Drive, em Telegram Web, em IA. Então, por exemplo, arquivo de cliente indo para ChatGPT. Chat corporativo, né? Copiar e colar informação sensível. Por exemplo, CNPJ de empresas, né? Em mensagens de Teams ou de Slack. Print screen, captura de telas interna. Vazamento por print de sistema financeiro. Tudo isso o DLP vai te ajudar. Mas como é que ele funciona, Renato? Como é que é a engine por trás disso? Basicamente, pessoal, ele funciona a partir da detecção de palavras-chave. Então, por exemplo, CPF, CNPJ, telefone, RG, número de contrato. Geralmente, quando você adota uma solução de DLP, ele já vem com um conjunto padrão de expressões regulares, mas você pode criar outras, tá? Então, ele pode vir com um template específico para LGPD, por exemplo. Então, a maioria dos fabricantes de DLP que atuam no Brasil, ele já tem um template para identificar tipos de dados pessoais, que nos Estados Unidos é o PII, né? E de dados sensíveis. E aí, o que acontece? Baseado nesses padrões, ele compara o conteúdo dos arquivos. E ele impede, por exemplo, envio de certos arquivos, ou ele pode começar só como um alerta, porque você pode começar a sua estratégia de governança com alertas para trabalhar na conscientização. Então, primeiro você começa com alerta. Então, por exemplo, você vai impedir, inclusive, de um usuário manipular um dado e salvar na estação dele. Se a orientação é que ele manipule e salve os dados no servidor de arquivos, ele não pode salvar na estação dele, porque a estação dele pode sofrer um acesso não autorizado, ou ele pode ter ela furtada, se for um netbook que ele levar para casa, né? Ele pode ter o dado filtrado, pode ser furtado. Mas ele tem criptografia, não, mas ele pode trabalhar na casa dele, onde todo o seu controle de proteção perimetral não existe. Não existe. Então tem certas situações que você consegue conter. Ele loga todas essas ações, ou seja, tentativa de envio de arquivo, pendrive inserido, cópia de texto sensível, ele consegue logar para você, registrar numa console única.
E aí ele funciona a partir de política. Então você pode criar diferentes níveis de controle, de amarras por diferentes critérios, né? Ou diferentes funções, ou diferentes áreas, setores, tipo de dados, você consegue desenvolver. Mas essa questão de política não tem a ver com a ferramenta, tem a ver com o seu pilar de governança corporativa e de segurança. Né? E ele pode também se integrar com outros sistemas, como por exemplo o CIEM, que a gente já comentou aqui. Eu já fiz um vídeo de CIEM. Né? Ah, e você pode estar me perguntando, pô, é caro, isso é muito caro, Renato. Não, negativo, cara. Hoje em dia não. Hoje em dia a maioria dessas plataformas tem soluções escaláveis, inclusive para pequenas e médias empresas. Ah, vai atrapalhar o time. Como eu te disse, o DLP não serve para punir, serve para proteger e para educar. Então, antes de você bloquear, você pode, na sua estratégia de prevenção, você pode começar com educação. E por último, eu não vou gastar dinheiro com isso porque nunca vazou nada daqui. Não vazou? Você que não soube que não vazou. Você que não soube. Mas é só comprar o DLP então que resolve? Não, cara. É aí que está o ponto. Muitas empresas gastam dinheiro comprando soluções de tecnologia, mas não implementam da forma correta. Então, para você implementar uma solução de DLP, você tem que ter alguns passos já prontos. Então, por exemplo, uma política clara de uso de sistemas e de dados, uma política de classificação da informação, seguindo, por exemplo, confidencial, dados sensíveis, dados privados, dados públicos, depende da tua classificação. Eu fiz aqui um vídeo, inclusive, de política de classificação de dados, que falava, inclusive, da comercial e da militar usada pelo CISP. Treinamento de usuários sobre a política. E aí você começa a monitorar. Inclusive, se você não quiser ficar com a console do DLP, você pode jogar tudo isso para dentro de um CIEM. Né? Então, resumindo, meus amigos, se você acha que o DLP é luxo, cara, talvez a sua empresa esteja rica demais para se preocupar com vazamento. A questão é essa. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, mas você não sabe por onde começar e que ajuda para escolher, para desenvolver o teu plano de governança, entre em contato com a gente. O meu link, o meu e-mail está na descrição aqui do vídeo. Vamos bater um papo. Antes de você sair assinando cheque e gastando com solução, tem que desenvolver um programa de governança e ajudar a escolher a melhor solução que encaixe no seu ambiente, beleza? O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente segunda-feira a todos e até a próxima.